Olá, meu nome é Érica, sou graduanda no curso de Pedagogia na Universidade Federal do Pará, campus de Cametá, e vou apresentar o trabalho intitulado Uma experiência de estágio na EJA com os alunos privados de liberdade. Este trabalho foi elaborado por mim, pela Samile e pela Raíssa, que também são graduandas no curso de Pedagogia. Bom, esse estudo ele vai relatar uma experiência no estágio supervisionado na Educação de Jovens e Adultos, a EJA, que foi realizada na Escola de Reinserção Social Aguinaldo Júnior, com os alunos privados de liberdade, os chamados PPLs. O objetivo deste estudo é mostrar as experiências vivenciadas durante o estágio, juntamente à Escola Aguinaldo Júnior, onde realizamos observações e atividades de regência de classe. É importante ressaltar que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, diz: a educação é direito de todos. Eu não esqueço da frase de um dos professores dessa escola que dizia que os PPLs estavam privados de liberdade e não de direitos. Portanto, nessa experiência não se buscou definir os alunos no contexto em que estes se encontram, mas sim olhar para eles como sujeitos de direito. O estágio é o momento em que os alunos têm a oportunidade de observar e aprender na prática todo o conhecimento que é adquirido ao longo do curso. No caso da educação de jovens e adultos, a EJA, há necessidade em se ter um olhar mais atento, pois esse público tem suas especificidades e normalmente são jovens e adultos com histórico de exclusão escolar, muitas das vezes marginalizado pela sociedade, como foi o caso dos PPLs. Arroio, 2006, aponta a sua histórica condição marginal por ser esta uma modalidade que se constituiu à margem da sociedade, ou melhor dizendo, à margem do sistema brasileiro. Assim, pensar a respeito das especificidades desses alunos exige uma reflexão sobre a situação de excluídos da escola, uma vez que há urgência da inclusão desses indivíduos no contexto escolar. A educação da pessoa privada de liberdade é um direito assegurado pela Lei de Execução Penal, LP, de 1984, e padece de um conflito existencial em relação aos entraves políticos e sociais. Apesar do preconceito e da resistência de alguns a oferecer essa educação, é notório a luta e empenho dos professores para que os alunos da Escola de Reinserção Social Aguinaldo Júnior tenham seus direitos garantidos e uma educação de fato emancipatória, onde a reinserção desses sujeitos na sociedade sejam com perspectivas e ações diferentes. Neste sentido, afirma Brandão, 1981, através da pedagogia freiriana, ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. A educação é um ato coletivo e solidário, ela não pode ser imposta. Sendo assim, a escola observada desenvolve métodos de ensino na qual os alunos são livres para questionar, tirar suas dúvidas e desenvolver melhor o seu processo formativo. Contrapondo-se à lógica de educação bancária que Freire, por muitas das vezes, faz crítica, que é aquela educação onde o professor é detentor do conhecimento e o aluno não tem vez e nem voz. Nesse sentido, Freire, em 1990, afirma: ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Desse modo, essa experiência ela nos possibilitou pensar para além dos nossos preconceitos, deixando de fato ocorrer o processo de humanização, pois para enxergar além da nossa janela, é necessário uma desconstrução no nosso eu. Nos resultados, foi possível constatar a importância da educação para a mudança de atitude de vida dessas pessoas. Os alunos se mostraram extremamente preocupados em deixar nossas atividades mais fáceis,
nos deixando à vontade, principalmente durante a regência. Nas aulas expositivas, os alunos foram bastante participativos, interessados a aprender o conteúdo, interagindo e respondendo às perguntas propostas. Porém, é notório que muita coisa ainda precisa ser trabalhada, tanto sobre os assuntos didáticos, como a construção de uma educação emancipatória, visando a mudança e qualidade de vida e principalmente a reinserção desses indivíduos dentro da sociedade. Portanto, com base no que foi falado, a experiência do estágio supervisionado na educação de jovens e adultos foi única. Vivenciar a EJA é algo muito diferente. Na maioria das vezes, é desafiador. O ato de ensinar precisa ser elaborado com bastante cautela, pois o público é diferente da maioria dos sistemas de ensino, na qual em grande escala são crianças e adolescentes. Então, através do estágio, esse ensino pode ser visto e praticado de forma breve, mas serviu como inspiração e um degrau na formação de quem vivenciou. Além de ter sido um momento diferente por conta do público de jovens e adultos, em alguns casos, idosos também, nos gerou um impacto no primeiro momento. O fato de ter sido uma escola incomum da maioria. De certa forma, apesar de todos os desafios que foram encontrados, foi uma experiência de ensino e aprendizagem muito produtiva, de boas relações entre professor e aluno e que mudou o nosso olhar. O que ficou de aprendizagem através dessa vivência foi que a educação não está restrita somente a uma sala de aula tradicional, vista por muitos como aquela que contém crianças, professores, gestores, recursos e estrutura geral de uma escola. A educação se faz presente em todos os lugares, seja ela qual for o público. Mesmo com poucos recursos e uma infraestrutura simples, muito simples, o ato de educar pode ser levado muito além. Basta que se faça presente o querer, a força de vontade de quem ensina e quem aprende, onde o verbo desistir não é uma opção. Nesse sentido, o estágio foi uma oportunidade enriquecedora para aprimorar a nossa formação como futuros pedagogos ou pedagogas, permitindo que nossa equipe pudesse vivenciar a prática educativa em um contexto real, conscientizando-nos da responsabilidade social que um educador possui.